desvantajoso, que é o estereótipo do negro bandido, né? Do negro bandido, do negro favelado, e é alguma coisa que, pelo menos a mim, não interessa. Então, a gente tem uma impressão, às vezes, né, um desconhecimento, de que não há resistência também contra esse estado de coisas. Mas essa resistência já vem de muito. A gente falou da resistência escravista, mas a resistência pós-escravidão também é alguma coisa que não sofreu solução de continuidade. Desde o início do século XX, desenvolveu-se a partir de São Paulo e com ramificações em todas as grandes capitais, grande parte das grandes capitais brasileiras, uma imprensa negra muito articulada, muito atuante, que só não foi mais incisiva, exatamente pela repressão, né? E quando você começa a se manifestar muito no sentido de denunciar essa exclusão ou essa discriminação, a primeira coisa que se volta contra você é a acusação de que você faz racismo, né? Chamado, não, você faz racismo ao contrário. Não, a gente está apontando aqui uma situação. E durante muito tempo a gente não tinha um respaldo científico para essas afirmações. Mas hoje já há um trabalho, baseado principalmente na estatística, que é um anuário, um relatório anual sobre as estatísticas do racismo brasileiro. Quer dizer, é coisa documentada e relatório emanado de universidade, emanado de um laboratório especializado dentro da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que cuida dessa coisa. Independente da imprensa negra também, sempre, desde o início da República, as comunidades negras procuraram se organizar também como associação recreativa, como clube. Há uma série enorme de clubes étnicos afro-brasileiros nas grandes cidades brasileiras. Há uma pesquisadora acadêmica de Joinville, afrodescendente, que tem um trabalho, está tocando à frente um trabalho sobre o mapeamento desses clubes. Existem clubes, acho que no Porto Alegre, se não me engano, tem um clube que tem 100 anos. Joinville tem um que fez 50 agora, quer dizer, não é uma novidade. No Rio de Janeiro tem o Renascença Clube, que com toda a descaracterização que sofreu, é um clube da década de 50 também. Em São Paulo, o Aristocrata, que já teve uma representatividade que hoje não tem mais, é um clube também dessa época. O Teatro Experimental do Negro, de Abdias de Nascimento, que não foi apenas um elenco teatral, uma companhia de teatro, não. Foi uma entidade do movimento negro, bastante atuante, com foco no teatro, criando uma dramaturgia escrita por negros e, às vezes, não escrita por negros, mas encenada por negros e tematizando as questões negras, foi também alguma coisa de muito importante, até a gente chegar ao movimento negro na década de 70 e as inúmeras secretarias, assessorias que foram brotando no seio das administrações estaduais, municipais, e que acabaram dando nascimento, no governo Lula, a CEPIR, né? Antes havia apenas a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura e, por isso, de certa forma, esvaziada, como se não fosse esvaziada para não ser um órgão governamental político, né? Então, é um órgão de cultura, como se fosse uma coisa de festa, mas aí criou-se a CEPIR, que, pelo menos teoricamente, tem atribuições mais politicamente definidas, que é promover
a chamada igualdade racial. Bom, finalmente a gente fala de identidade afro-brasileira, o mito da democracia racial, a defesa das ações afirmativas, para concluir dizendo o seguinte: o grande argumento, né, daqueles que se colocam contra a tomada de posição nossa em favor da inclusão desse vasto segmento de excluídos no contexto da civilização brasileira, o grande argumento dos adversários é dizer que nós estamos propondo uma divisão da sociedade em negros e brancos. Ora, para quem observar direitinho, vai perceber que essa divisão sempre existiu, né? Essa divisão sempre existiu e ela se traduz exatamente nessas estatísticas que a gente mencionou ainda há pouco, que hoje são incontestáveis, porque são elaboradas com base na mais fina ciência estatística. Por que a gente precisa empreender essa luta? Por que a gente precisa propugnar pela inclusão desses conteúdos dentro dos currículos escolares? Quer dizer, o objetivo de estudar a história africana é a gente se instrumentalizar para construir um futuro de mãos dadas, não é um separatismo. Eu, por mim, já tinha também apresentado uma outra justificativa. Por que estudar a história da África? Porque a África, ao contrário do que outrora se supunha, é um continente que criou civilizações. Então vamos definir o que é a civilização. Numa das acepções, conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Estado ideal de evolução material, social e cultural para o qual tende a humanidade. A África criou civilizações. A África desenvolveu civilizações importantes. Por que estudar a história dos africanos e seus descendentes no Brasil? Porque esses africanos e descendentes são o elo entre a história do Brasil e a da África. E o conhecimento das experiências edificantes de muitos afro-brasileiros, muita gente importante dentro da afro-brasilidade, que a gente às vezes nem supõe, conhece como um grande vulto da humanidade, mas não supõe, não sabe que esse era um afrodescendente também. O conhecimento das edificantes experiências de muitos afro-brasileiros levará à construção de uma autoestima positiva na população afrodescendente, notadamente a de jovens. Eu me lembro que o primeiro motor, o primeiro vetor, a primeira motivação minha com relação à africanidade foi exatamente buscar. Eu tinha ali os meus 10, 11 anos, começando o meu curso ginasial, era buscar exemplos positivos. Meu Deus do céu, eu só vejo meus iguais no futebol, no rádio, e no rádio meus iguais não tinham nome, só tinham apelidos: Jamelão, Gasolina, Blackout. Os negros não têm nome, são artistas, são importantes, mas não têm nome. Noite Ilustrada. O que é isso? No futebol a mesma coisa. Aí quando eu pegava, por acaso, uma revista estrangeira e via Dr. Washington Carver fazendo suas experiências nos Estados Unidos, cientista social, Ralph Bunche, importante, nos Estados Unidos, eu digo, pô, que coisa bonita. Aí eu recortava, um músico de jazz, tocando instrumentos complicados, ou até um piano mesmo, aí eu recortava aquilo, fazia meu álbumzinho de figurinhas. O que significa isso?
era um reforço à minha autoestima. Só ver os meus iguais nas páginas policiais ou dessa forma derrogatória no rádio e no futebol não era bom para a minha autoestima. Por que estudar as línguas dos africanos? Não é estudar a língua dos africanos, estudar a contribuição, a presença dessas línguas no português, no francês, no inglês. Por que estudar? Porque as línguas não são apenas objetos de comunicação, mas são também reflexo de uma percepção do mundo. Você conhecendo a presença dessas línguas africanas no português, no espanhol, no francês, no inglês, você vai perceber que há uma transmissão de cultura aí, de sistema de valores, de expressões culturais e de identidade desses grupos. Finalmente, por que estudar o saber e o espírito negro africano? Eu tenho um livro chamado Kitabu, o livro do saber e do espírito negro africano. É um livro de filosofia religiosa. E o que me motivou a compilar? O livro é mais ou menos uma compilação de textos africanos tradicionais ou de cientistas sociais europeus que escreveram sobre as concepções dos africanos. Por que fazer isso? Porque, ao contrário do que quase sempre se pensou, existe uma filosofia africana, uma metafísica, que é a investigação das realidades que transcendem a experiência sensível. Existe uma metafísica africana, isso está provado em vários livros publicados na Europa, inclusive de um missionário belga, publicado na década de 1950, chamado La Philosophie Bantu. Os bantus têm uma filosofia que... o livro recebeu esse nome porque o missionário estudou um determinado povo do Congo. Mas a filosofia que está expressa nesse livro do missionário Placide Tampel é uma filosofia que permeia todo o conhecimento africano. Você vai travar conhecimento com a religiosidade iorubana na sua essência, nos fundamentos, vai travar conhecimento com a tradição de Ifá, que é a tradição mais intelectual dentro das concepções filosóficas e religiosas africanas. Você vai ver que existe uma metafísica aí dentro, uma ontologia, que é a ontologia? O estudo da razão de ser das coisas, baseada num pensamento que remonta à antiguidade. Aí a gente vai ver uma ilação, uma ligação profunda entre todo o pensamento antigo, egípcio, núbio e muitas tradições que vieram para o Brasil, para as Américas e aqui se desenvolveram. Eu estou fazendo a minha parte, é já uma trajetória, felizmente com sucesso. Eu tenho conseguido realizar com a força dos meus orixás, vamos dizer assim, com os caminhos que me têm sido abertos, eu tenho conseguido realizar essa tarefa, felizmente, com sucesso, e é isso que eu venho trazer para vocês, a minha sinceridade, a minha experiência, a minha vontade. Não sei se isso vai acontecer, certamente dentro do meu ciclo vital não vai acontecer, porque é um processo ainda muito longo e muito demorado, mas pelo menos eu tenho certeza que a minha contribuição, no sentido da resolução de todas essas questões que a gente que estão nos preocupando, eu tenho certeza que a contribuição está sendo dada, e é isso que eu vim trazer aqui para vocês, com os meus agradecimentos pela paciência, pela atenção. Muito obrigado.